Cris chamou essa nossa troca de correspondência de uma terapia da delicadeza. Eu tenho aprendido muito que realmente, e esse livro nos mostra isso, é a relação mais bonita que pode existir entre dois seres humanos, é a amizade. Com o desdobrar do processo, com a escrita dos e-mails, a gente foi chegando tão perto uma dos sentimentos da outra, né? É uma pessoa que já fez coisas incríveis, que já viajou para lugares incríveis, que tem uma ânsia de conhecer as coisas, as pessoas, as histórias, né? Trocando e-mails com ela, eu descobri a Cris generosa, sensível, capaz da palavra precisa, da frase certa para o sentimento exato. Leila, amiga, depois dessa última carta sobre perdas, parece que remexeram todas as dores que estavam há anos acomodadas aqui dentro. Agora tem uma dor empurrando a outra e de vez em quando eu ouço uma voz dizendo: um passinho à frente, por favor. Eu descobri uma Leila com muita compaixão. Ela tem experiências na vida dela que fazem com que ela realmente seja uma pessoa carregada de amor e mesmo tendo tido experiências difíceis, né? Se é para ficar triste, vão ficar tristes direito. Se é para rir, vão rir com vontade, né? Sem economizar. O Sempre um Papo, ele faz uma coisa que eu acho muito necessária e ele desmitifica um pouco a leitura, ele traz a leitura para perto das pessoas. Esse livro teve de presente o prefácio da Marta Medeiros, né? Aliás, o Afonso, você vai virar um santo casamenteiro. Então acho que o Sempre um Papo traz esse grande presente para as pessoas, que é entender que aquele cara que escreve, aquela mulher que escreve, é uma pessoa. Então quando ela traz essa pessoa para o palco e põe para conversar com as pessoas, com o público, o leitor, ela mostra para o leitor que essa pessoa é uma pessoa como ele. Agora vocês vão ser objeto de uma surpresa que as moças prepararam para a gente, tá? Acabo de voltar da minha primeira viagem a Buenos Aires. Aproveitei para levar seu livro, e assim o voo de volta para BH foi um festival de emoções, sem que para isso fosse necessária nenhuma turbulência. Bastava virar as páginas e mudar o assunto para que novas emoções me transbordassem. Você me levou a uma avalanche necessária, me fez ter mais vontade de escrever, ler, viver, sorrir, chorar. Escrevi só para dizer que tenho muita alegria em te ter por perto. Acho que somos do mesmo planeta. Cris, querida, você diz que somos do mesmo planeta. Concordo. Nele, sentir vem antes e geralmente prevalece. Não há céu sem nuvens, nem alma sem sombras. Mas cada nuvem e cada sombra traz em si a possibilidade do riso, que é a nossa marca, da alegria infantil que carregamos sem o menor pudor, alheias ao tempo que passa. Somos, sim, habitantes do mesmo planeta, um lugar onde viver dói muito, mas é mágico. Bem, gente, vamos começar. Onde que vocês estavam, que vocês tiveram essa ideia de fazer o livro, gente? Eu sempre em casa, na Avenida Uruguai. A Leila rodando o globo em vários lugares, né? Eu sempre em casa e ela em vários continentes. Ora na Serra da Canastra, ora no deserto do Novo México. Uma pessoa, né, sofisticada. Mas é isso, a Cris ficou aqui a maior parte do tempo e eu rodando, né, Cris? E aí, conta como é que foi. Na verdade, antes eu era apenas a Cris Guerra, não a Cris, que era uma telespectadora da Leila, então durante muito tempo, né, assisti o Leila Entrevista, mas frequentávamos alguns lugares que às vezes eu a via e tal. Quando eu escrevi o Para Francisco, eu tive a coragem de entregar para ela um exemplar. Só um segundinho. Talvez as pessoas não saibam do Para Francisco. Dá para você falar um parágrafo só sobre isso? Para Francisco é o meu primeiro livro, é o que acabou me trazendo para o mundo dos livros, né? Eu sou publicitária, trabalhei 20 anos em agências de publicidade e eu perdi o meu marido quando eu estava grávida do meu filho, quando eu estava grávida de 7 meses.
E eu comecei a escrever, quando o Francisco nasceu, eu tinha 4 meses, eu comecei a escrever um blog para o Francisco, para falar do pai dele. Chamava-se Para Francisco, e eu escrevia cartas contando um pouco, não só do pai dele, da nossa história, dos meus pais, das pessoas que já tinham ido, uma vontade mesmo de fazer um inventário dessas coisas para o Fran. E aí virou livro em 2008. E quando eu escrevi o Para Francisco, eu presenteei a Leila com um exemplar, me achando, né? Eu sou do tipo que sonha alto. Eu acho que se a gente vai economizar, não vamos economizar no sonho. Igual a empregada da tia Marina, que uma vez ganhou na loteria e falou, nossa, porque estava querendo ganhar na loteria, e falou, não, eu vou jogar, porque aí se eu ganhar, eu venho trabalhar de carro. Não, vamos sonhar direito, né? Para sonhar, vamos sonhar direito. Por exemplo, estou aqui no Palácio das Artes com a Leila Ferreira, o camarim, gente, eu estou me sentindo um Mick Jagger, vocês não estão entendendo. Por isso que eu vim com esse vestido. Eu falei, vou aproveitar esse momento, né? Então, eu sou essa pessoa que sonha alto. E aí a Leila gostou do livro. Amei. Escreveu. Fala direito. Eu falei com ela, porque ela falou que estava cheia de dúvida com o livro. E eu já tinha publicado, acho que 1 ou 2 livros nessa época. Eu falei, Cris, deixa eu te dizer uma coisa só. Eu sou uma jornalista que publica livros. Você é uma escritora. É mentira, tudo mentira. Ela escreve infinitamente melhor que eu. Bom, nós provaremos através desse livro que não é isso. E aí, eu acho que já se formou uma conexão entre a gente. E aí, no FLI Araxá, nós nos encontramos, né? O FLI Araxá é um projeto do Afonso também, e nos encontramos no FLI Araxá. A Leila ficou designada para conversar comigo sobre o Moda Intuitiva, que é o meu 2º livro, que é uma outra história. Vai ser muito difícil contar tudo aqui, gente, é muito difícil. Senão a gente vai gastar muito tempo, mas enfim, eu também gosto de moda, né? E aí, nós conversamos no palco e foi um papo tão gostoso que a gente já ficou deu um segundo passo nessa conexão. Aí eu fui ler O Viver Não Dói. Eu comprei O Viver Não Dói, era o 3º livro da Leila que eu lia, e ele me tocou muito, ele me pegou assim num momento que eu acho que aquele livro foi feito para eu ler naquele momento, e é um livro maravilhoso. Eu escrevi para a Leila um e-mail para falar do Viver Não Dói. Então esse é o nosso a nossa primeira troca de e-mails, que inclusive inicia o livro. Aí a gente teve um outro encontro na Feira de Literatura de Divinópolis. E aí lá no camarim, conta um pouco, Leila. A gente se encontrou lá no Festival Literário de Divinópolis, e no camarim a gente riu tanto, a conversa foi tão boa, a gente riu tanto, que depois, quando chegou a hora da gente se separar, para cada uma fazer sua palestra, eu falei, Cris, a gente podia fazer alguma coisa a 4 mãos, uma palestra a 4 mãos, ia ser tão divertido. Uns 3 dias depois, ela me ligou e propôs, falou, vamos fazer uma coisa juntas, não uma palestra, mas um livro de troca de e-mails. Eu liguei para a Ida Veiga, minha editora queridíssima, que está aqui, eu não estou enxergando. A Ida foi minha editora na Editora Globo, ela fez meus 3 livros e ela foi para a Editora Planeta e me levou para lá. Então, eu tinha acabado de ir para Planeta e fiquei sabendo que a Cris tinha acabado de assinar com a Planeta também. Liguei para a Ida, a Cris está sugerindo um livro, ela falou, manda o contrato para vocês assinarem amanhã com adiantamento. Foi uma coisa muito rápida, foi impressionante. Né? E aí a gente teve 4 meses e pouco, né, Cris? Porque a gente queria muito lançar no mês das mulheres para fazer esse livro. Então foi um livro, Afonso, que ele foi escrito assim, com muita naturalidade, com muita espontaneidade. A gente não trabalhou o texto, a gente não planejou, não tem nenhuma pretensão literária, nenhum arroubo literário. É uma troca de e-mails entre 2 mulheres mesmo, né? Se a gente pudesse voltar um pouquinho atrás, na verdade é uma correspondência, como classicamente as autoras, os autores trocavam correspondências antigamente, né? E hoje em dia mandar e-mail já virou uma coisa retrô, né? Hoje em dia as pessoas conversam pelo Instagram, pelo Zap. Eu gostei tanto de chegar no e-mail e achei que eu estava fazendo um vantajão. Ela falou que já é uma coisa mais saudosista. Minha filha me perguntou outro dia. Eu falei, minha filha, eu tenho que mandar um material da escola para você, que chegou aqui, por exemplo. Qual que é o seu e-mail? Ela olhou para mim e falou assim, você tem e-mail, papai? Eu falei, olhando como? Eu falo pelo Snap. E é interessante isso, porque
isso que você está falando, né, que os autores trocavam tantas cartas, né, as pessoas trocavam tantas cartas, eu acho interessante porque a carta, às vezes, ela te permite colocar uma tristeza que você pesca lá do fundo e numa fala, talvez, aquilo não viesse à tona de uma forma tão forte, mas antigamente você mandava uma carta para uma pessoa falando tanto que você estava triste, quando a resposta dela chegava, a tristeza já tinha passado há muito tempo, ela às vezes já estava num momento de euforia, né? E com a Cris não, porque eu de manhã falava, Cris, eu estou numa tristeza hoje, dali a 10 minutos, amiga, vou tirar a gente desse poço. Então, aquela coisa instantânea tem um lado muito interessante. E tem aí um garimpo da intimidade, né? Porque, primeiro, que nem todo mundo que fala por e-mail, por mais que seja bem relacionado, é o parente, amigo, tem essa intimidade que vocês revelaram no livro, né? Como é que ficou isso na coisa? Eu acho que eu e a Leila já somos 2 livros abertos. Nós somos muito espontâneos, né? A gente não consegue dizer para a pessoa que está feliz se a gente não estiver. Né? Então, isso já é como se fossem 2 livros abertos escrevendo um 3º livro. Né? A gente realmente abriu muito a alma e a gente não imaginava isso que eu acho mais legal desse livro. É um livro que você começa sem saber onde que você quer chegar. E a gente viajou nesse livro se entregando mesmo. Né? E como a gente começou mais no final do ano, já é uma época mais nostálgica, e eu estou mesmo num período de solteirice, meio decidida assim por um tempo, que é uma coisa, eu emendei muito um relacionamento no outro, então também estava um pouco nostálgica, né, pensando um pouco na minha vida. Aí Francisco ainda me vai para o sítio dos avós, como ele vai todo ano, em julho e em dezembro, e foi horrível. Ele foi, às vezes saiu de férias também, no dia seguinte eu fui para a cama chorar. Ainda bem que tinha e-mail para escrever, porque isso me salvou, assim, foi. E essa abertura toda, eu acho que existe essa abertura de alma das pessoas, né? Não são 2 personagens conversando, são 2 mulheres. E a gente fez muitas descobertas a respeito uma da outra também, e a respeito de nós mesmos, né? Por isso que a gente chama de terapia da delicadeza, terapia virtual, eu até chamei de terapia da delicadeza, porque não somos terapeutas, mas existe isso na amizade, de ouvir a outra pessoa. Quando a gente ouve a dor do outro, a gente suaviza a nossa, a gente se sente melhor, mais leve, a gente se despe da nossa dor e fica mais forte também, né? A gente tem isso. E foi muito interessante, Afonso, descobrir os pontos comuns, né? Porque eu tinha uma simpatia muito grande pela pessoa da Cris e uma admiração muito grande pelo trabalho dela, o texto dela, as crônicas lindas que ela escrevia na Vejinha, né? Mas quando a gente começou assim a escrever, eu falei, meu Deus, foi uma loucura, nossa, foi tão no impulso, e se eu não gostar da Cris? Que enrascada que eu vou me meter, porque eu não sei fingir que eu gosto da pessoa. Eu falei, e se essa moça for chata? E se ela for meio personagem? Esse povo com muita tatuagem, a gente tem medo de ser personagem, né? Falei, ela enfeita demais com tatuagem, será que a alma também é muito tatuada, muito enfeitada, né? E aí, como sempre, eu rezo para a alma da mamãe e para Santo Antônio, ajuda para a Cris ser legal, né? E eles me ouviram mais do que eu pedi, porque primeiro que eu descobri que ela era uma pessoa muito interessante, muito legal, mas assim, as afinidades que a gente foi descobrindo são impressionantes, porque é o que eu estava dizendo numa entrevista aqui. Você olha para a Cris, essa figura contemporânea, arrojada, né? 17 anos mais nova que eu. E aí você olha para mim, toda assim, pretinha, né? Essa senhora do interior de Minas. E você fala, meu Deus, o que essas 2 criaturas têm em comum, né? E a gente tem tanto em comum. Demais, eu nunca vi essa. É engraçado porque eu não faço essa coisa. Eu acho que é uma conversa sem idade, não tem idade. Eu me sentia completamente à vontade para falar sobre qualquer coisa. E às vezes acho que a Leila é mais moderna que eu em muitas coisas, às vezes. Né? São surpresas que a gente tem. É a nossa capacidade assim, de viver as coisas com muita intensidade, né, Cris? Se é mergulhadoras, né? Eu falo que são mulheres mergulhadoras, né, que vão lá no fundo dos sentimentos. Se é para ficar triste, vão ficar tristes direito.
Se é para rir, vão rir com vontade, né? Sem economizar nos movimentos. Se é para fazer lançamento, que seja no Palácio das Artes. Lançamento é Palácio das Artes. Eu não sei para quem que eu falei que ia ser no Palácio das Artes. Falou, não, é numa daquelas salinhas, onde foi do seu sobrinho. Eu falei, não, é no salão, na salona. Mas, assim, a nossa capacidade, a gente tem um senso de humor muito parecido, que talvez foi a coisa mais forte, né? Essa capacidade de rir da gente mesmo, de rir dos dramas do cotidiano, né? A recusa a incorporar amargura, porque eu não suporto gente amarga, gente azeda, né? E a Cris é assim, quer dizer, ela já comeu, como diz ela, o pão de queijo que o diabo amassou, mas ela rechaça o azedume, ela rechaça a amargura, né? E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, porque a minha mãe teve uma história de sofrimento que parece ficção, de tão grande, de tão forte, de tão contundente. E eu nunca vi na minha mãe uma frase, um gesto, uma atitude de amargura ou azedume. Então eu tenho muita proximidade com essas pessoas que são assim. E foi muito bom ver isso na Cris. Ela chegou lá em casa para mim sem falar nada de filho nem de nada, levou uma bonequinha, falou, essa bonequinha é para você pôr na sua cama. Eu acho que ela devia chamar Leilinha. Lembra, Leila, que nós conversamos sobre as dores de ser ou não ser mãe? Pois eu acabo de ler uma matéria que me fez um rasgo no estômago. Falava sobre o pai modelo século XXI, participativo, amoroso, presente, do tipo que troca a fralda e ajuda no dever de casa. Eu me peguei com uma baita raiva por ter sido presenteada, justo nesses novos tempos, com um marido que resolveu morrer antes mesmo de me mostrar se seria ou não um bom pai. E toda a minha poesia escorreu pelo ralo. Nesse momento, eu tenho tantos palavrões na ponta da língua que eu preferi recorrer às pontas dos dedos e escrever para você. É uma espécie de terapia da delicadeza. Leila, Cris, a pergunta para as duas é assim, qual foi o momento que pegou no livro? Que foi aquele momento a véspera do lançamento. Ontem estavam até 2 horas da manhã, estava passando e-mail, né? Eu acho que a gente teve até esse problema, a gente teve uma afinidade grande demais, a gente ficou com medo de acabar o casamento por excesso de afinidade. A Leila tem uma coisa que ela tem opiniões fortes a respeito de algumas coisas, então eu estava outro dia dando uma opinião, por que você não põe aqui no seu site um círculo? Ela disse, mas eu não gosto de círculo. E a nossa conversa foi muito, desceu redondo demais, sabe? Então, acho que não rolou nenhum. Eu acho que o que pegou mesmo é que foi super bonito, que a gente teve momentos, claro que no começo a coisa demora para engrenar, tem um momento que você sente que a coisa engrenou, né? Mas assim, a gente chorou muito, muito mesmo. Então, foi um livro que não foi feito para transformar a vida de ninguém, mas ele transformou a nossa vida, porque quando a coisa realmente engrenou, era eu chorando de cá e ela chorando de lá, fosse a latitude que fosse, né? Eu chorei muito, tanto no começo como no fim, e isso foi maravilhoso, foi um processo teve um processo, um dia que eu estava lá em Cascais com o Fernando, e o Fernando tinha ido passar o dia em Lisboa e eu estava sozinha na casa lá em Cascais. E assim, eu estava no subsolo do subsolo, né? De tristeza, lembrando muito da minha mãe, muito preocupada com meus irmãos doentes, e achando que eu devia estar em Araxá com eles, e tendo que escrever, e não tinha o que escrever porque eu estava muito triste. E aí eu falei, Cris, agarrou, não sai, eu não consigo te mandar um e-mail, eu estou muito triste. Ela falou, vou te mandar umas músicas bem tristes, para você escrever chorando, que aí sai. E ela me mandou uma trilha sonora fantástica, que eu estou escutando todo dia, sabe? Eu posso estar alegre, animada, que aquela trilha é a trilha da minha vida, né? Eu acho que a gente precisa exercitar a tristeza para a gente conseguir ser feliz, né? Eu acho que música triste nos faz alegres.
E realmente a gente precisa botar para fora o samba, por exemplo, eu acho lindo, porque o samba, ele canta a tristeza com a maior alegria, né? Mas assim, ele não está cantando coisa, ele não é um axé. Axé é uma coisa, o samba é outra. O samba canta a tristeza com classe, né? E a gente tem que, principalmente no mundo de hoje, a gente tem que aceitar melhor a tristeza, né? Que faz parte da nossa vida. E não é permitido ser triste, né? Por exemplo, no Facebook, por exemplo. Quem que é triste lá? Ninguém. Mark Zuckerberg, então, super feliz. Oi, é o Mark Mark, né? Zuckerberg. A gente até fala do Facebook, né? Que a Cris nessa fase, eu agora vou ficar sozinha, eu estou muito bem resolvida, eu estou me dando muito bem comigo mesma. Casei comigo mesma, Casei só não sei comigo se eu vou ser mesma. fiel. E toda, mas bastou ir no desfile do Ronaldo Fraga e ver o Ronaldo falar sobre amor. Leila, acabo de assistir a um desfile do Ronaldo Fraga, inspirado no amor. Eu, que estava decidida a me enamorar de mim, disposta a viver a aventura de aprender a gostar da minha própria companhia. O que eu faço agora com essa vontade louca de me apaixonar de novo? Vou ali tomar um banho morno para abrandar meu fogo. Cris, eu entendo alguém como você que já sofreu tanto por amor e paixão, fazer um pacto de solidão quase lavrado em cartório, só para depois rasgar o termo de compromisso, porque viu um desfile que fez lembrar algo básico, que não há nada que nos faça sentir mais vivas que a paixão. A paixão ou o começo de uma história de amor. Continue sonhando, desavergonhadamente. Há sonhos que são delírios, este não. Mas uma coisa interessante também, Afonso, que eu achei, foi o contraponto que a gente fez entre a maternidade e a não maternidade, né? Porque eu carrego dentro de mim essa tristeza imensa por não ter tido filhos. Foi uma decisão, eu nunca cheguei a engravidar, então não é nem que tenha perdido filhos, eu nunca engravidei, mas por decisão, que eu tinha muito medo de ser uma mãe muito depressiva, muito triste. E quando eu tinha 40 anos, eu acho que eu tinha 40 anos, eu já estava com o Fernando, nós estamos juntos há 24 anos, vamos fazer bodas de prata esse ano, sem nunca ter morado juntos, né? Por isso que estão fazendo. Bodas de prata. Cadê ele, gente? Não dá para ver ninguém. E tá aí, Você sabe qual que é o melhor método anticoncepcional que tem, né? Casamento. É o mais eficaz. E aí, quando eu estava com 40 anos, eu fui gravar uma série em Roma. Foi quando eu entrevistei o Ronaldo Fenômeno, que foi a pior entrevista da minha carreira. Um fenômeno de tão ruim. Um fenômeno de ruindade. Mas eu fui porque ia ser a ascensão ao cardinalato do Dom Serafim. E eu fui para fazer a cobertura lá no Vaticano. E eu cheguei em Roma, eu estava com uma faringite daquelas, de febre, de tremer. E o meu produtor e o cinegrafista saíram para jantar, eu fiquei sozinha no hotel, mas tão ruim, tão triste. Aí liguei para o Fernando, eu chamo ele de doctor, porque ele é médico. Falei, doctor, eu estou aqui pensando, eu quero ter filho. Porque, eu pulei um pedaço. Então, foi uma decisão por causa de eu sempre lutar com depressão e eu tinha medo de ser uma mãe triste, que hoje eu vejo que é uma bobagem. Aí depois eu tive vontade de ter filho e propus para o Fernando. Ele falou, não, meus filhos do primeiro casamento já estão grandes, eu não vou começar tudo de novo, não. E eu respeitei a vontade dele. Mas esse dia em Roma, eu falei, não dá, eu quero. Aí liguei, Fernando, eu estou pensando aqui, pensei muito. Por telefone? Por telefone, você vê. Legal isso por telefone, né? Cadê o Fernando? Eu sempre uso meios não convencionais, de terapia não por e-mail, convencional, proposta para ter filho por telefone. E o Fernando é a pessoa mais calma do mundo, que eu tenho de ansiedade, tudo, ele é a calma em pessoa. Eu falei, doutor, eu tenho que te falar a verdade, eu estou morrendo de vontade de ter filho. Ele falou, não, Leila, isso é cansaço, passa. Aí eu vi que não adiantava insistir, deixa quieto.
Mas o fato é que eu não tive filhos, mas eu acho que tem mulher que não, tem mulher da minha idade que não teve filhos e está completamente bem resolvida. Mas esse é o único grande arrependimento que eu tenho na vida, né? E a Cris tem essa relação maravilhosa com esse filho dela, mas também marcada pela dor da morte do pai dele, né? Então a gente falou muito no livro sobre o não ter filhos, o ter filho, mas o filho não ter pai. E ela fez uma coisa tão linda, Afonso, para você ver como é que a gente consolidou essa proximidade com os e-mails. Ela foi lá em casa outro dia, levou o Fran, um domingo a gente trabalhou o dia inteiro, né, Cris? Para fazer os textos, coisas que tinha que mandar para a imprensa, selecionar esses trechos que a gente ia ler. Ela chegou lá em casa para mim, sem falar nada de filho, nem de nada, levou uma bonequinha, falou, essa bonequinha é para você pôr na sua cama. Eu acho que ela devia chamar Leilinha. E me entregou uma substituta de uma filha. Não, e o Francisco agora é um pouco seu afilhado, né? A gente já combinou isso também. Na verdade, a Leila me ensinou muito a delicadeza. A Leila é uma pessoa muito delicada. Ela já me deu vários presentes, mas na crise está um pouco difícil corresponder, sabe? Estou um pouco preocupada, acho que vou ter que vender mais livro para poder corresponder, que realmente, mas ela é assim, ela tem essa coisa do presentear, ela é uma pessoa muito generosa. Tanto é que a carreira dela é marcada por isso, né? De uma entrevistadora que sabe tudo sobre o entrevistado, que deixa o entrevistado falar. E nas cartas eu sinto isso, que ela foi muito generosa na maneira de receber e de me ouvir. Isso é muito claro nessa troca. Eu acho que eu sou mais falante, assim. Claro que eu soube ouvir, mas dá para perceber que a Leila tem esse ouvido. O ouvido é um dos talentos dela. Leila, amiga, depois dessa última carta sobre perdas, parece que remexeram todas as dores que estavam há anos acomodadas aqui dentro. Agora tem uma dor empurrando a outra, e de vez em quando eu ouço uma voz dizendo, um passinho à frente, por favor. Um verdadeiro alvoroço interno. Você viajou em busca do silêncio. Eu fiquei aqui sem saber como lidar com o meu. E de uma forma ou de outra, o choro nos alcançou a ambas. Ainda bem, estamos salvas, mais uma vez. Lavar a alma. Tem expressão melhor que essa, Cris? Coloque a sua de molho, amiga. Use homo multiação, Ariel, Vênus, amaciante, tudo a que tiver direito. Eu vou fazer a mesma coisa. Só espero que a minha não encolha. Já pensou, velha e com alma pequena? Ninguém merece. Ah, Leiloca, só você. Seu último e-mail me fez lembrar minha avó Juju. Lembro que na mesinha de telefone da sala de jantar dela tinha um bilhete que dizia comprar desconfiômetro. Nos pedaços de papel espalhados pela casa, ela conseguia dizer seus nãos. A Juju morreu aos quase 100 anos, mas não teve tempo de envelhecer. É a relação mais bonita que pode existir entre dois seres humanos, é a amizade. E isso, claro, inclui ser amiga do seu filho, ser amiga da sua mãe, né? Lendo sua carta, Cris, me veio à lembrança uma imagem que meus irmãos me descreveram. Eu tinha uns 2 anos de idade. Minha mãe dava aulas o dia todo para poder criar a família de muitos e pedia aos meus irmãos mais velhos para cuidar de mim. Eles, loucos para jogar futebol e nadar nos córregos de Araxá, fizeram um carrinho com um caixote de maçãs. Para proteger meu rosto do sol, eles me davam uma folha bem grande de mamona e pediam que eu segurasse. E ali eu ficava horas, quietinha, até meus irmãos se cansarem e me levar de volta para casa. Lendo seu e-mail, tive vontade de trazer pela mão aquela menina de bochechas queimadas de sol, desajeitadamente equilibrando uma folha de mamona para brincar com seu filho sem pai. E dizer para ele que quando as mães amam por inteiro, como você ama e minha mãe amou, os filhos emendam os pedaços, cobrem lacunas, criam sombras protetoras e redes de amparo e sobrevivem. A Marta teve
muita dificuldade para fazer o texto? Como é que foi? Esse livro teve de presente o prefácio da Marta Medeiros, né? Aliás, o Afonso, você vai virar um santo casamenteiro, porque você me aproximou da Cris fazendo o Flieraxá, e lá no Flieraxá eu conheci a Marta Medeiros também, que o Afonso pediu para eu fazer a mediação da apresentação dela, e a gente acabou virando grandes amigos. Que é uma pessoa extraordinária. Ela é ótima, a Marta é impressionante. A gente troca tanto e-mail que eu falei com ela que nós vamos acabar fazendo um livro de e-mail também, porque os e-mails dela são ótimos, ótimos, me contando as aventuras, as desventuras, né? E aí eu queria pedir para ela fazer o prefácio, mas não tinha coragem, que eu tenho pavor de ser uma pessoa assim, que passa a impressão de ser oportunista, eu tenho medo de ser inconveniente, de importunar os outros. E eu ensaiei todo dia. A Ida, minha editora, e a Cris perguntavam: você já escreveu para a Marta? Eu falei: não, amanhã eu escrevo, não tinha coragem. Aí teve um dia que eu mandei e-mail: Marta, querida, estou querendo te pedir uma coisa, mas eu estou tão sem coragem, eu estou ensaiando, eu quero que você entenda. Se você visse o introito do e-mail, você não vai me levar mal, se você não quiser, você vai falar não, eu vou continuar gostando de você do mesmo jeito, eu vou entender, Marta, isso, pedir. Aí chega a resposta dela: sua louca desvairada, você me mata de susto. Eu fiquei pensando até que você ia roubar meu namorado, mas depois, aí eu lembrei que eu estou sem namorado. E fez o prefácio com o maior carinho, e ela é uma pessoa tão generosa, tão legal, que ela podia ter simplesmente feito o prefácio, né, Afonso? Não, ela me mandou um e-mail: Leila, eu não tenho intimidade com a Cris, com você eu tenho, eu queria dar uma opinião. Aqui nesse pedaço, eu acho que vocês podiam resumir isso. O título do livro também, ela não gostou, que ia ser um outro título, né? A Cris cismou de pôr um PS, que eu pus no e-mail dela, que eu pus assim: aprenda e depois me ensine. A Cris falou: acho que esse tem que ser o título. A Marta falou: não, esse aprenda. Você já pensou, o cara chega na livraria e fala: você tem aquele aprenda? Ela falou: e parênteses no título também não é bom. Então, desculpa, enxerida, que, sabe, ela deu dicas que ela não precisava dar. Hoje foi madrinha, né, do projeto. Hoje ela falou. Eu não achei que ela fosse lembrar, hoje ela mandou e-mail, até mostrei para a Ida, falando que é a madrinha orgulhosa, né? Lindíssimo que ela escreveu. Muito. Podia dar uma lidinha, um pedacinho. Um pedacinho, um trecho do prefácio. A gente pôs um trecho na quarta capa. Doçura, inteligência, graça, suavidade, lembra? Também imaginei que estivesse em extinção, mas descobri que seguem vivas nas páginas de Que Ninguém Nos Ouça. Não que seja uma literatura para mocinhas inocentes. O assunto muitas vezes é barra. Nem Leila, nem Cris saltaram de um conto de fadas. Porém, mesmo quando confidenciam a parte pesada de suas trajetórias, a delicadeza continua mantendo o tom. Amargas, nem que quisessem, nem que tentassem. É o único talento que elas não têm. Duas mulheres incomuns e com experiências singulares. Só pelo voyeurismo consentido já valeria dar uma espiada nessa troca de e-mails. Porém, basta abrir a primeira página para perdermos a ilusão de que teremos algum controle sobre a leitura. É a Leila e a Cris que seguram o leitor nas mãos. Fisgado e rendido, ele ficará preso até a última linha, quando então retornará à vida, acreditando novamente na espécie humana. Sabe o que me ajuda a viver, Cris? Aprendi a rir cedo, e todos na minha casa são assim. O humor nos salvou. Rimos uns dos outros, rimos de nós próprios, e a cada vez que o sofrimento aperta, fazemos uma espécie de mutirão inconsciente para descobrir algo que nos faça rir naquele momento. No nosso cotidiano, a tragédia sempre foi prima irmã do humor, e, pensando bem, a distância que separa os dois é milimétrica. Rir muito. Outro dia, Leila, eu vi uma foto minha sorrindo e as marcas de expressão faziam 2 linhas de um lado dos lábios, mais 2 linhas do outro lado. Eu pensei, envelhecer é pura poesia, até o sorriso fica entre aspas. É claro que quando a gente fecha aspas, a realidade fala mais alto. Cris, my friend, e a menopausa? A tal da menopausa.
Você conhece alguma mulher que adorou, achou uma experiência prazerosa, gratificante, que fez dela uma pessoa mais interessante e equilibrada? Gente, é uma nervosia tão grande, mas tão grande, que você tem que achar gente para bater boca. É o único jeito de colocar a raiva para fora. Aí você briga com o marido, quer assassinar o chefe, implica com a cor do esmalte que a manicure te convenceu a passar, não consegue estacionar o carro numa vaga onde cabem 3, quase arranca a franja na hora de secar o cabelo e na aula de yoga fica com ódio de quem consegue relaxar. Parece que ser mulher é viajar carregando 50 malas, todas cheias, sem carrinho de bagagem por perto e sem carregador para ajudar. O fato de não estarmos todas loucas é um fenômeno digno de análise, porque deveríamos estar, todas nós, e só algumas mulheres estão, ou melhor, só algumas mulheres estamos. Eu tenho aprendido muito é que realmente, e esse livro nos mostra isso, é a relação mais bonita que pode existir entre dois seres humanos, é a amizade. Viver por inteiro. O pai do Francisco era assim. Não importava o dia da semana, a hora do dia, o dinheiro na conta. Era sempre um prazer. Era rotina, e ele cultivava a rotina. Mas não era repetir. Enquanto bebia café, beber café era o que ele fazia. Enquanto cozinhava, cozinhar. Não era quase, era inteiro. Ele não fazia duas coisas ao mesmo tempo, mesmo que fizesse. Não faltava, estava sempre presente, vivendo cada segundo da sua vida, até o momento em que não esteve mais. Sabe, Cris, eu acho que as pessoas se preocupam muito em continuar interessantes depois de uma certa idade. Talvez mais importante que isso seja continuarmos interessados. Ter curiosidade, querer aprender, saber o que está acontecendo com outras pessoas. O interesse nos mantém mobilizados, sem tempo para a autocontemplação e as lamúrias. Interessante, minha amiga, é a vida. A gente cabe o papel de se interessar. Eu queria falar uma coisa, fazer uma observação. Eu acho que a gente está aqui no Dia da Mulher lançando um livro que não tem essa pretensão literária, né? É um livro que eu sempre falei muito quando nos perguntavam, eu sempre disse que é um livro muito humano. E a gente dedica esse livro para as nossas amigas, porque é um livro que fala principalmente da amizade. E hoje em dia a gente está vendo, né? Eu estou num momento da minha vida que eu estou pela primeira vez enxergando a amizade como prioridade. Eu acho que eu fui muito educada para casar, para essa coisa de pensar que eu tinha que funcionar sempre aos pares. E agora, você casou tanto, né? Casei 4 vezes, super defensora do casamento. Vou casar quantas vezes mais for necessário, né? E uma coisa que eu tenho aprendido muito é que realmente, e esse livro nos mostra isso, é a relação mais bonita que pode existir entre dois seres humanos, é a amizade. E isso, claro, inclui ser amiga do seu filho, ser amiga da sua mãe, né? O Francisco e eu, a gente se dá muito bem porque somos amigos. A gente tenta realmente cultivar essa amizade. Então, toda relação que tem amizade é muito legal, porque a amizade tem uma doação muito grande. E nesses tempos de crise, nesses tempos de tantas coisas que a gente está vendo, muito difíceis de verem, a amizade ela mostra que ela pode ser um assunto na vida, e não só os assuntos vão ser levados para os amigos, né? Assim, quando a gente prioriza os amigos, a vida fica realmente mais doce. Outro dia, a minha prima Inês, que está ficando cada vez mais minha amiga, levou uma bandeja de suspiro para mim, num domingo. Que delícia, né? Nessa vida, às vezes, tão corrida, ela apareceu lá em casa com uma bandeja generosa de suspiro. Inclusive, eu vou ter que tomar insulina daqui a pouco, de tanto suspiro que eu estou comendo. Isso não tem preço. E, às vezes, a gente está aqui na vida para aprender isso mesmo, que é isso, esse ajudar, esse ouvir, que é tão simples, mas que no Dia das Mulheres faz muito sentido. Acho que as mulheres precisam ser mais amigas, elas aprendem muito com isso. Leila, minha dificuldade com o tempo é o não fazer, não pensar, não agir. Eu respiro pouco porque eu desejo muito.
Não sei esperar. Eu costumo dizer, Cris, que é pouca vida para tanta vontade. A gente quer muito, quer até o que não sabe que quer. E fica aquela vontade difusa, nos roendo por dentro, sem ser nomeada. Esse desejo sem rosto, protegido pelo anonimato, é o pior deles, porque deixa a gente nessa inquietação permanente, essa fome que não passa. A gente troca de amor, de emprego, de cidade, ou não troca de nada, mas fica se torturando em silêncio. Somos poço que não enche, amiga, e haja terapia para ajudar a controlar a sede ou a ansiedade. Eu falo, Afonso, que eu acho que esse livro é uma espécie de ode, é uma palavra pretensiosa, mas assim, por falta de uma melhor, é uma espécie de ode à amizade, né? Não à toa a gente dedica às amigas, porque eu acho que a amizade às vezes é vista como a prima pobre do amor, né? As mulheres têm muito essa fantasia romântica, é sempre o namorado em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar, né? A mulher gosta muito de programa no formato casal, né? E a amizade é a coisa que mais nos alimenta existencialmente, eu acho. Eu tenho duas amigas que estão aqui na plateia. Uma é a Bernadette Correia, arquiteta, que é a minha irmã em Belo Horizonte. Eu tenho uma irmã aqui que se chama Bernadette. E a Bernadette é uma pessoa assim, que ela respeita tanto o que eu sou, ela sabe que eu não gosto de sair de casa, eu sou um bicho do mato. O Fernando também não gosta. Então ela me liga, eu conto isso no livro, ela fala, Leila, vai ter um jantar aqui em casa sábado, eu estou ligando para te convidar e falar que você não precisa vir. Sabe? Quer dizer, isso é amizade, isso é maravilhoso. A outra amiga que está aqui, que graças a Deus que eu não estou enxergando, porque se eu enxergar eu choro, é a Cristina. Nós somos amigas há apenas 55 anos. A gente ficou amiga com 7 anos de idade. E há pouco tempo eu fui no programa da Fátima Bernardes e falei da Cristina e da Fatinha, que eu não sei se está aqui, se está com a Cristina. A Fatinha também é irmã, assim como a Cristina. E nós três, quando comemoramos 50 anos de amizade, fizemos uma viagem de bodas de ouro no Caribe. E eu fui lá na Fátima Bernardes para falar isso. A Fatinha eu convivi menos nos últimos anos, teve um hiato aí na nossa vida, que as vidas nos levaram para lugares diferentes. Mas, então eu penso, tem a Fatinha, tem a Bernadette, tem a Cristina, tem a Ida agora, que é essa editora que virou uma irmã também. E agora tem a Cris, que me deu até um filho torto, né? Essa riqueza, quando se forma essa confraria de mulheres, isso é bom demais. Já rimos e choramos tantas vezes, é como se bebêssemos a vida uma da outra e nos tornássemos ao mesmo tempo mais sensíveis e mais fortes. Já tem tanto de você morando em mim, Leila. Sou a minha vida e a sua. Sou a risada da minha mãe, o jeito metódico do meu pai, a ironia da vovó Juju e agora, para completar, sou você. E de tanto ser tanta gente, eu estou exausta. Vou dormir com 127 anos. É mesmo, Cris. Hoje eu também sou as suas histórias e as minhas, o seu choro e o meu choro, as suas e as minhas risadas. E às vezes eu juro, que tenho 45 anos, que vou acordar toda tatuada e que do meu lado vai estar um filho lindo chamado Francisco. O Fran. Amiga, nossos enredos definitivamente se misturaram.